Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta ao podcast Fechou, o podcast fechado com você e com seus interesses. Estamos de volta depois aí longo período aí de descanso, né, com esse podcast, mas estamos hoje com uma pessoa muito importante, com uma história muito inspiradora, aqui de Barueri, da nossa cidade vizinha. O nome dela é Maria Helena Pires, mais conhecida como Tia Helena. Ela é natural do Piauí, mãe de 3 filhos, empreendedora. Ela também é fundadora do Instituto Sorriso Solidário. Então, Tia Helena, muito prazer. Eu quero agradecer assim, imensamente por você ter aceito o nosso convite de estar aqui abrindo o nosso podcast aí nessa segunda temporada. Uma mulher que tem uma história maravilhosa e eu sei que vai servir de inspiração para muitas mulheres que estão assistindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Deus abençoe. Para mim, olha, é uma honra estar com você e poder voltar nesse seu projeto maravilhoso que a gente já segue, já acompanha, mas também trazendo um pouco da história, trazendo aí junto com mulheres e poder fazer com você. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe. Imagina. Tia Helena, a gente assim se conheceu de uma forma bem diferente, né? Foi numa reunião assim que aconteceu ali em Araçariguama, né? Você foi visitar os vereadores de lá com um projeto. E aí a gente acabou ali conversando e lá de Araçariguama a gente viu que a gente morava praticamente na mesma cidade ali em Barueri. Você é de Barueri hoje, mas o seu coração é de Piauí. Então conta pra gente um pouquinho dessa história, como que foi você sair lá do Piauí, vir aqui pra capital. Conta pra gente o que te motivou e como que foi essa sua vinda aqui pra cidade. Eu costumo falar que a minha história dá um livro, mas não vamos resumir ela um pouquinho. Menina pobre, nascida na roça, com muitas dificuldades, mas com 11 anos eu saí de casa e fui estudar na cidade, porque na roça só tinha até a 4ª série. Uhum. Então, para estudar, mãe, irmã de 8, nós somos em 8 irmãos. Então, imagina, a mãe ter que colocar na cidade 8 irmãos para estudar, naquela época era impossível, jamais. Então, fui para a cidade, fui trabalhar, uma criança cuidando de outras crianças, mas era o que no momento era o que eu oferecia para que eu pudesse ir e estudar. Sim. E aí começamos na cidade, daí de lá a gente fomos para outra cidade vizinha, fui para outra cidade vizinha estudar também. Uhum. E a gente costumava falar que vindo do Piauí para São Paulo, as pessoas dividem a passagem, vêm até Brasília, trabalham um pouco tempo em Brasília, depois chega até São Paulo. Sim. E assim aconteceu com a Tia Helena. Eu vim até Brasília, fiquei 6 meses lá, voltei agora lá em Brasília esses tempos, mas nada a ver com o que eu tinha passado lá. Trabalhei uns 6 meses, depois vim a São Paulo. Não poderia vir, o Senhor não poderia ter me destinado a uma outra cidade, senão em Barueri. Cheguei em Barueri em 95, no bairro do Parque Imperial, e lá lá eu comecei o meu trabalho, lá eu trabalhei no mercado privado por muitos anos, até que em 2011 eu virei empreendedora como transportadora escolar. Sim. E deixa eu te perguntar, como que você descobriu que você tinha essa vocação com crianças? Porque para você ser transportador de crianças ou adolescentes tem que ter um dom, não é? Não é para qualquer pessoa. Como que você começou a ser, te deu um estalo? Você conheceu alguém que fazia esse tipo de trabalho? Como que foi? Olha, trabalhar com criança, eu acho que como eu saí de casa muito novinha e também fui cuidar de criança nessa época, eu via ali, espelhava, e aí tinha uma amiga que transportava o meu filho. E ela falou, pô, você tem todas as características de uma transportadora, uma pessoa responsável, uma pessoa... vem para o transporte. E aí eu falei, vou pensar. E aí eu fiquei aí uns 2 anos ainda pensando, até que um dia eu falei, não, vou comprar o primeiro carro, vamos fazer o primeiro teste. Mas eu sempre trabalhei com criança, e essa parte é algo que me chama, porque eu costumo falar que assim, as minhas manhãs elas costumam ser mais alegres,
porque eu amanheço o dia a partir de 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, já é com as crianças. Pegando aquela primeira criança, aquela mãe que ela vem de manhã e o primeiro contato é com o transporte escolar. Porque ela deixa a criança no transporte escolar e aí ela só coloca a criança e já vai direto para o ponto de ônibus. Porque a gente transporta do maternal até o curso técnico, Entendi. até o ITB, em Barueri. Então, é algo gratificante. Eu acho que não tem nem palavra para me expressar o quanto isso é tão gratificante para mim. Qual foi a sua maior dificuldade para iniciar nesse ramo? Teve alguma coisa assim, falou assim, ai, olha, eu quase desisti por isso ou por aquilo, ou se você teve alguma dificuldade nessa sua transição de sair lá do Piauí, passar por Brasília, vir aqui, você teve algum momento que você falou assim, eu vou desistir, eu vou voltar, ou não? Olha, voltar, eu nunca pensei assim. Se eu falar pra você, eu pensei em voltar. Porque lá eu sabia que era mais difícil. Lá as coisas bem... Hoje não. Hoje a gente já tem... As coisas bem mais fáceis. Já tem uma reflexão bem diferente. Mas antigamente, não é que eu sou velha, viu, gente? Mas na minha época, era tudo muito difícil. Muito difícil. Eu costumo falar que o meu transporte até a escola, que era vários km pra gente chegar lá, não sei nem quanto tempo, a gente se dividia uma carona na garupinha de um jumento, como se falava. Então, era nosso meio de transporte aí. Mas no transporte escolar, tudo no início é difícil. E aí, no início, quando eu só tinha ali um carro... Hoje eu sou uma das maiores frotistas de transporte dentro de Barueri. Mas, na época, só dava para pagar ou a monitora, o combustível, ou a prestação do carro. Ou a prestação do carro e a monitora. Mas não dava para pagar tudo. Então, a gente tinha que se virar nos 30. Sim. Mas Deus foi prosperando, foi mostrando. O primeiro ano foi difícil, mas no segundo ano Deus honrou. E aí, a gente seguiu e continuou trabalhando aí. Prosperou até hoje ser a maior, né? Prosperou e até hoje sou a maior. E as pessoas até perguntam, nossa, quando você se faz o que você gosta... Todo o trabalho ele se torna prazeroso para você. E hoje você tem uma frota de quantos carros? Hoje nós temos 7 carros. Nós estamos saindo um pouco para o executivo também. Que agora a gente tem um carro no executivo, mas o transporte escolar. E aí a gente faz todo esse trajeto. Trabalhamos o dia inteiro, todos os horários, maternal, pré, EMEI, EMF. São 9 escolas dentro do bairro, onde a gente transporta todos os horários. E estamos aí, estamos fazendo a diferença, tenho certeza, com outras colegas dentro do bairro, mulheres fortes, mulheres guerreiras, porque o transporte escolar a gente costuma falar que os homens vêm de enxerido, mas uma profissão de mulher. É verdade, né? A mãe, geralmente, que cuida das crianças, que toda aquela questão do zelo, né? A gente tem um olhar mais sensível, né? Para as crianças, para os adolescentes. E deixa eu te perguntar, quantas crianças no total, aproximadamente, você transporta? Hoje a gente tem uma faixa mais ou menos de 400 e poucas crianças. E dá para lembrar o nome de todo mundo? Como que é? Às vezes não lembra todo mundo, mas de rostinho a gente lembra todo mundo. De rostinho. Ontem eu fui fazer uma outra linha, eu faço uma linha, mas ontem meu filho teve que sair, eu fui fazer uma outra linha, a linha dele. E aí eu falei assim para a monitora, só me fala o nome da criança que o restante... Aí ela é uma monitora nova que entrou esse ano, falou, nossa tia, você desenrola tudo. Eu falei, não, aqui a tia já é 1000 anos na experiência, pode falar que a gente já consegue desenrolar e a gente faz tudo com muita responsabilidade. Tem que ter, assim, é algo... Hoje, a gente trabalhar com crianças e da forma que a gente vem, da forma que a gente é completamente vigiado por todos os lados, de todas as formas, tem que gostar e tem que fazer com muito carinho. Sim, principalmente, né, com criança, né? Com esse atendimento, geralmente atendimento ao público, você já tem que ter um amor pelas pessoas, né? Agora, com criança ainda é mais, porque, tipo, você recebe um amor ali muito genuíno, né? Porque, por exemplo, o meu filho, ele já foi de transporte escolar para a escola. Hoje eu levo e busco, graças a Deus, assim, eu tô tendo condições, né, de acompanhar um pouco mais o dia a dia dele, mas ele adorava
e de transporte escolar. Apesar de ele ser uma criança atípica, ele adorava. No começo ele não queria não, mas depois ele não queria parar de ir de van. Porque eu acho que é outro ambiente, ele já começa ali a interagir com as crianças. Mas assim, hoje ele tem uma rigidez um pouco maior do que naquela época, mas ele, na escola, quando ele chega da porta para lá, ele é outra criança. Eu falo que o que faz mal para ele é a mãe, não... Eles são muito carinhosos. Assim, eu tenho muitas... E eu costumo falar que, quando chega nas escolas que perguntam às mães de crianças atípicas, quem vocês indicariam? E eu sou muito grata a Deus, porque as diretoras, ela tem aqueles carinho, aquele fala, pô, velho, é a tia Helena. E, às vezes, muitas mães falam assim, olha, fiquei na porta da escola, observando, eu vi o trabalho de vocês, quero contratar o transporte. Isso é muito gratificante. Sim. E aí, a gente transporta a criança, tipo, hoje, desde que você começa no maternal e vai até que nem tem criança que a gente está na 7ª série, 6ª série. E isso é muito gratificante. Muito, muito. Eles te retribuem com um carinho, assim, muito especial. Deixa eu te perguntar uma curiosidade agora. Você começou desde cedo cuidando de criança, foi para o transporte escolar e do nada você pensou assim, eu vou abrir um instituto para ajudar essas crianças que estão precisando, que estão numa situação de vulnerabilidade, abrir ali um espaço de convívio ali. Conta pra gente essa parte, porque eu vi que o seu dom realmente é cuidar de criança, porque já cuidou de criança quando saiu lá do Piauí, depois viu no transporte escolar uma oportunidade, se transformou, né, nessa empreendedora de sucesso. E agora eu falei assim, não, agora Deus derramou bênçãos na minha vida e eu vou derramar bênçãos agora na vida de outras pessoas. Como que foi isso? Isso é algo que vem, assim, as coisas, elas vão se encaixando. Em 2018, 2019, a gente juntamos um grupo de 10 transportadoras escolares e resolvemos organizar o transporte. Porque, tanto era tudo muito jogado, era um por si, Deus por todos, era aquela briga lá. E eu falei, nós vamos organizar. Demos uma organizada na associação que é a SEBER, fundada por mim, fundei em 2000, eu, nesse grupo de 10 mulheres, fundamos. E aí, dentro de todo aquele contexto, durante o dia você ouve muitas mães. Aquela mãe que não tem onde deixar o filho, aquela mãe que, às vezes, quer que o filho participe de um projeto, mas que ela não tem tempo de levar, que ela não tem como ir buscar, porque ela trabalha, aquela mãe solo. E aí eu falei assim, olha, eu acredito que uma forma de eu ajudar essas mães será através do Instituto. E aí foi quando nasceu o Instituto Sorriso Solidário, onde a gente cuida de crianças, de jovens, de adolescentes. E a gente faz a diferença, porque dentro do bairro a gente faz o transporte dessas crianças até o projeto. Porque é algo diferente e eu mesmo dou meus carros para fazer no intervalo, que o nosso projeto ele tem das 8 às 11 no período da manhã e à tarde das 13 às 16. São 3 horas de projeto. Então, eu dou o transporte para buscar essas crianças e trazer até o projeto. Isso é algo que eu faço porque é uma forma de eu poder gratificar um pouco o que Deus tem me abençoado. Amém. Poder dividir um pouquinho com essas mães, que também já passei também essas dificuldades. Eu fui mãe solo por um tempo, meu filho mais velho, e tinha dia que eu amanhecia o dia com ele nos braços sem saber aonde deixar. Mas eu tinha que trabalhar. Sim. O meu chefe não queria saber se eu era mãe solo. Se vira. E a gente precisa levar a comida para dentro de casa. E a gente precisa levar a comida para dentro de casa. Então, por várias vezes, eu trabalhava em gráfica. Antes de eu vir ser empreendedora, eu trabalhei no mercado privado por muito tempo. Então, eu trabalhava em loja de domingo a domingo, trabalhava em supermercado de domingo a domingo, trabalhei em gráficas. Então, se o dia eu falei, onde eu vou deixar ele hoje? E aí, hoje, eu me ponho no lugar dessas mães. Sim, porque você passou por isso. Porque eu passei por isso. Então, a mãe vai falar, meu Deus... Às vezes, quando não tem aula, as mães falam assim para mim, tia, onde eu vou deixar minhas crianças amanhã? Não tem, o que eu faço? E, assim, a gente se põe porque eu já vivi na pele isso. Sim. Então, quando você já vivenciou isso, é mais fácil para você ser mais humana e ser coração. Fala, poxa vida, eu já passei por isso. Eu acho que é por isso que nós, mulheres, a gente é mais sensível nessas causas, né?
Porque a gente passa muito por isso e se solidariza com as mães. Porque eu fico pensando no meu caso. Muitas vezes eu também não tenho onde deixar o Felipinho. Por exemplo, se a minha mãe, meu pai não consegue ficar com eles, eu ainda tenho uma rede de apoio. Tem a minha mãe, tem minha sogra e muitas famílias que não têm. Muitas mulheres, mães solos que não têm essa rede de apoio. Se não tem os institutos, né, as ONGs, as associações para ajudar, o que seria dessas mãezinhas, né? Mas é isso, assim, realmente você abençoando e transbordando aí muito amor e carinho e superação também, né? Sim, com certeza, isso é muito gratificante. Para mim, é algo que eu faço de coração. Eu costumo falar que às vezes eu chego no instituto e falo, meu Deus, isso aqui vira algo vicioso. Da 10, da 8, da 9, eu ainda estou lá, ainda fazendo algumas atividades, finalizando algum serviço. Mas assim, é muito gostoso, é muito bom. E que tipo de atividades vocês oferecem lá no Instituto, Tia Helena? A gente faz, o nosso serviço é um serviço de convivência, fortalecimento de vínculo com as famílias. A gente atende crianças de 6 a 15 anos, onde a gente trabalha as famílias. Então, quando se falamos que mais de 100 crianças, mas por trás dessas crianças nós temos as famílias. Sim. Então, nós atendemos aí por mais de 300, 400 famílias. Isso com toda a parte técnica, com assistente social, psicóloga, educadora social, todo esse pessoal que faz esse acolhimento, que ouve as famílias, trabalha com essas famílias, faz essas visitas e faz todo aquele trabalho para que a gente consiga, junto, fazer com que... Tem muitas famílias perdidas, para que isso, no futuro, tenha um resultado positivo na vida dessas famílias. Entendi. E vocês fazem por exemplo, anualmente tem algum evento que é a Menina dos Olhos da Tia Helena? Tipo, a gente faz uma festa todo ano, assim, Fernanda, o assado, no Dia das Crianças, no Natal. Tem uma festa no ano que é a Menina dos Seus Olhos? Essas crianças? Essa tem, assim, eu tenho com muito orgulho de falar, porque é o Natal Solidário. Então, o Natal Solidário é algo que a gente faz, foi algo que veio de dentro do meu coração. Até mesmo antes da gente fundar o Instituto, eu já fazia isso como uma atividade esporádica, mas eu já fazia. Porque, quando criança, eu costumo falar que a minha mãe, a gente morava na roça, e aí ela foi ganhar bebê na cidade e eu fui acompanhar. Era uma criança, mas eu ia acompanhar ela, porque ficaria com as outras crianças para que outra pessoa fosse com ela para o hospital, enfim. E aí, no dia, a vizinha me chamou e falou assim, Helena, vamos amanhã para a Missa do Galo, numa cidade chamada São João do Piauí. Eu falei, mas como eu vou para a Missa do Galo? Aí eu voltei para casa toda contente, vou para a Missa do Galo amanhã, uma cidade, eu nunca tinha ido numa cidade, morava na roça, no campo, nem imaginava. Pô, eu vou. Fui lá, separei meu vestido de chita, era o único que tinha. Imagina, 5 irmãs. Quando a mãe comprava um metro de tecido, comprava, fazia vestido para todo mundo igual. Parecia que era todo mundo gêmeo, sabe? Mas separei ali o meu vestido de chita. E no outro dia seguinte, lá vai a Helena fazer. O pessoal me chamava muito de Maria. Então, lá vai para a missa. Mas quando eu cheguei lá, a vizinha falou assim, ué, mas ela não tem um sapato. Ela vai de chinelo. Eu falei, putz, não tem. Mas voltei, aí no momento não deu para ir, porque eu não tinha um sapato. Voltei, me lembro que eu era criança, mas chorei bastante. Eu falei, mas um dia eu vou sair dessa. E eu sempre fui aquela pessoa assim, quando eu coloco algo na minha cabeça, amiga, pode virar noite. Mas enquanto eu não finalizo aquilo, o sono nem chega. Então, é algo que é de mim. Sim. E aí eu peguei, beleza. E eu não levei isso para mim como um trauma. Eu levei como ensinamento. Quando eu cheguei, que eu falei assim, puxa, velho, agora eu consigo ajudar alguém, o meu primeiro projeto, eu vou fazer um projeto onde no Natal Solidário eu consigo dar uma roupa e um calçado para cada criança. E aí nasceu o Natal Solidário. Todos os anos a gente atende as crianças, a gente dá uma roupa e um calçado. Não dou brinquedo, porque brinquedo da cidade já dá brinquedos bons. Sim. Barueri dá brinquedos bons, tem um governo que dá nas escolas, faz atividades, dá em algumas atividades também brinquedos bons. Então, vou ser diferente. Vou dar uma roupa e um calçado para essas crianças. E esse ano a gente atendeu mais de 400 crianças. Cada ano tem aumentado. Então, a gente busca ajuda com os parceiros, com os amigos, com os comerciantes, para que apadrinhem essas crianças. E aí eu aproveito até para fazer um apelo, para que os empresários, as pessoas,
venha, nos ajuda. Procura a gente nas redes sociais, que lá vocês vão ver todo o nosso projeto, que a gente trabalha. É algo bacana, é algo assim, gratificante. E aí tem uma criança, que esse ano, teve um ano que uma criança falou assim para mim, ai, mas que lindo. Mas como pode? Ela me deu um sapato. Era algo diferente, mas era algo que ele também não tinha. Eu falei, pô, vida, as coisas vêm de encontro, quando você faz de coração, vem de encontro com o que você quer sentir. Verdade. O que um dia você sentiu, mas que hoje você pode transmitir para alguém. Então, deixa suas redes sociais aqui, um contato, se você tiver algum contato de WhatsApp ou um e-mail, né? Para que as pessoas entrem em contato com você e falem assim, olha, entre em contato com a tia Helena, né? A gente está aí no meio do ano, mas passa muito rápido. Eu tenho certeza que ela deve ter muitas crianças, né? Para serem apadrinhadas aí para o Natal. E é bom que a gente também já vai se organizando financeiramente, né? Porque tem gente que consegue apadrinhar um, mas tem gente que consegue apadrinhar mais de um, né, tia Helena? Com certeza. Você pode entrar no Instituto Sorriso Solidário, tá lá o e-mail, institutosorrisosolidario@hotmail.com. Pode entrar por lá. O telefone 974155477. Lá também, quando você entrar no Instagram do Instituto Sorriso Solidário, tem todas as nossas redes, Instagram, e-mail, tem telefone fixo, tem endereço, tem tudo. Querem participar, querem visitar, quer ir visitar, ver qual que é o nosso trabalho, como que é o nosso trabalho, a gente está de portas abertas. Amém, amém. Eu tenho certeza aí que Deus vai abençoar você, né, para que possa atender ainda mais crianças. Mas a história da tia Helena não para aí, né, tia Helena? Além de ser uma mulher empreendedora que tem um instituto, o mosquitinho, o pernilongo da política te picou. Como que foi isso? Como que surgiu? Eu sei que assim, a questão da vida pública, né, a política e a questão da sociedade, a linha é muito tênue, né, entre uma coisa e outra, porque a questão do instituto, uma ONG, ela precisa muito do poder público para ela poder existir. Então, na minha cabeça, deve ter iniciado dessa forma, né, indo em contato lá e como você conhecia bastante gente, acabou que, se eu for candidata, eu vou trazer mais coisas ou não? Como que aconteceu isso? Conta pra gente como que foi esses bastidores. Ai, Fernanda, tem hora que eu me pergunto pra mim mesma, como eu cheguei, de onde veio essa menina pobre da roça, mulher, negra, pobre, e cai dentro de uma política, dentro de Barueri, com uma cidade assim que você conhece, sabe como que é. Que é a cidade mais é o primo rico da região, né? Então, e aí eu falo, poxa vida, caí dentro, aí veio simples mosquitinhos, eu nunca tinha participado de campanha. Em 2020, a gente fizemos um trabalho com a associação em apoio aí com o transporte, em alguns candidatos tal. Mas, sabe, é algo de dentro. Mas eu sempre tinha aquele... Lá nós somos em 8 irmãos. Somente eu gosto da política. Assim, para gostar, para participar. Minhas irmãs ajudam. E a gente costuma falar que a minha irmã é a do social, a outra é da beleza. E a gente costuma falar porque a gente somos todas empreendedoras. Graças a Deus, a gente trabalhamos muito tempo no mercado privado, mas depois cada uma montou um salão de cabeleireira, a outra é manicure, a outra é cabeleireira, a outra é assistente de cabeleireira. Então, a gente está todo mundo nesse mundo de cabeleireiro. Meu marido é cabeleireiro. Ai, bom, gente, eu vou falar para suas irmãs, podem me patrocinar, viu, gente? Tô precisando fazer a raiz aqui do meu cabelo. Ai, o Trai Salão Online é o salão de cabeleireiro da minha irmã, que fica ali no centro de apoio, entre Santana do Parnaíba e Alphaville. Sim. Então, a minha irmã, assim, é um motivo de orgulho também, que nos orgulha muito por ser uma mulher guerreira. E aí começou aqueles convites, começou a apoiar fulano, apoiar Beltrano. E eu falei, poxa vida, isso em 2023, 2024, final de 2023. E daí, um dia, eu recebi um convite para me vir. Eu nunca tinha afiliado a partido nenhum, para me afiliar a um partido. Falei, não, eu acho que nunca participei, eu não acredito que... Não dei nada isso, não. Uhum. E aí veio o convite. Vem a candidata, isso faltando 4 meses, 6 meses para as eleições.
venha candidata, tal. Falei, não. Aí nós tivemos uma reunião e aí o meu marido falou assim, mas como que a gente vem candidata, que a minha esposa vem candidata? Porque a gente não é desse ramo político, a gente não é desse meio, a gente vem do mercado privado. Ele falou, mas a tia Helena é uma menina que tem uma história de inspiração, dá para fazer, a gente, vamos trabalhar. Falei, vamos ver, né? Vamos ver o que Deus prepara aí. E aí fomos, vem um convite, vem outro. E aí foram lançando os desafios. E a gente foi passando por etapas. E aí eu falei, tá bom, vim candidata a vereadora em 2024 em Barueri. Sem nada, sem nenhum apadrinhamento, sem padrinho político, sem nenhum conhecimento, sem ninguém que possa bater na porta por você. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Minha amiga, eu vou te contar. Eita, desafio, viu? Eu não tinha participado. Eu tô no meio público, já tem mais de 20 anos que eu trabalho com política. E esse ano eu participei de 2024 ativamente da campanha de Barueri, que eu nunca tinha participado, né? E eu vi assim, é uma campanha totalmente diferente de qualquer cidade da região. Principalmente na vereança, né? Tipo, é uma campanha muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Em Barueri, hoje nós temos 21 cadeiras. Das 21, de 2000, nós tínhamos uma vereadora mulher. E em 2013, ela terminou falecendo. E aí nós ficamos de 2013 até 2020 sem nenhuma cadeira ocupada por mulher. Em 2020 foi eleita 4 mulheres, das 21 cadeiras. Em 2024 o negócio foi tão cerrado que dessas 4, uma única só foi reeleita. Nós éramos mais de 70 mulheres e nenhuma foram eleitas. E tiveram votos, teve algumas que perderam, mas tiveram ainda uma expressão de votos boas, teve outras que não lançou, porque as mulheres precisam entender que a gente não precisa ir para uma campanha política somente para a gente ser cota, ocupar cota nos partidos, porque é para isso que a gente somos procurados, principalmente em cima da hora, tipo, faltando aí 2 meses, 3 meses para uma campanha, para simplesmente para preencher cota no partido. Falei, se for para preencher cota no partido, eu nem venho. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, mulher, você já sabe, tem 1001 coisa para fazer, não tem folga. Agora eu vou participar de um pleito eleitoral, para mim só vir preencher cota em partido. Então, se é para vir, vamos fazer vir e vir de verdade. E ainda fomos para a rua, filha. Sola, sapato e saliva. E quantos votos? Tia Helena, 1.179 votos. Hoje eu sou vereador, eu sou suplente de vereador lá. Gente, tem que bater palma para essa mulher, porque, assim, quem não conhece a realidade da política de Barueri não entende, mas 1.200 votos para uma campanha de primeira viagem, tá? De sem estrutura, é o que ela falou. Ela é uma mulher, e assim, e a gente é menosprezada. A gente é menosprezada pela nossa força, não é verdade? Aí eles não sabem o tamanho da força que a gente tem internamente, eles menosprezam, mas aí ela mostrou na urna, né? Com certeza. Às vezes, quando as pessoas chegavam para mim e falavam, não passa de 100 votos, não passa de 200 votos. Eu não falava nada. Eu falava comigo e com Deus. Falava, Senhor, a resposta vem nas urnas. Vamos para as urnas. É só ela pode nos dar a resposta. Sim. Ninguém antes pode dizer o que você tem, o que você pode ter, se você somente cota para partido, o que vai ser. Eu falei, não, as urnas vai dizer. Então, a gente sabe que aconteceu muitos imprevistos no meio, que tinha, sim, a possibilidade de conquistar aí a segunda cadeira do partido. Foi feito, sim, a primeira cadeira. O vereador foi reeleito, que estava no partido foi reeleito. Mas a gente sabia que nós tínhamos ali como conquistar, mas também sabemos que tem todo aquele jogo político, sim, estratégico de dentro de uma campanha eleitoral. Levamos para a vida aí o que erramos, o que acertamos, com certeza usaremos se vierem as próximas. Sim. Se o que erramos a gente errou, fica para trás. E a tia Helena é essa, não tem medo de desafios. Se for para somar e para cuidar do nosso povo, velho, não tenho medo. E a gente desdobrava, viu? Eu imagino. Imagina, a gente não tinha carro de som, a gente não tinha nada. A gente colocou uma carrocinha no meu carro de passeio, era o nosso instrumento de conversar com as famílias na rua.
E aí a gente, como transportador escolar, a gente não tinha dificuldade para entrar na casa das pessoas. Sim. E conversar e mostrar para as pessoas o nosso projeto, de que forma, por que a gente veio, quais os nossos desafios. E esse era o nosso trabalho. E a gente levamos a lição de casa muito, que isso deu resultado nas urnas, e eu acredito que iremos honrar. Sim. Honrarei cada voto que a mim foram confiados. Nesses 4 anos, iremos trabalhar e trabalhar fortemente para que as pessoas se sintam ali, por mais que a Tia Helena não tenha mandato, mas que sinta representada pela Tia Helena, pela vontade que teve de ir até as urnas e montar essa confiança em cima da Tia Helena. Com certeza. E é isso. Você já faz muito mais do que aposto que muitas pessoas públicas que já têm cargos, né, na política e não faz o trabalho que você faz, não tem a intenção de montar um instituto ou faz um trabalho por conta, porque só quem tem uma ONG, só quem tem um instituto, uma associação, sabe o quanto é difícil manter. Porque se você não consegue emenda ou verba do setor público, você tem que bater na porta do setor privado. E você vai ouvir vários nãos, mas vai ouvir alguns sims. Sim. E aí é difícil você pegar e colocar isso na balança e ver que muitas pessoas têm o que poderia fazer mais e não faz. E a Tia Helena não tem mandato e faz. E faz. Mas é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Mostrar que dá para fazer uma política diferente, dá para fazer algo diferente para ajudar as pessoas. E não vir pensando só em si próprio. Não, a gente não pode. Quando você ocupa um cargo público, quando você tá lá, tem o desejo de ocupar, você tem que fazer pelas pessoas. Mas você tem que sentir, ter a sensibilidade de sentir quando a pessoa vem falar para você, putz, velho, é verdade, eu já passei por isso, então eu tenho a sensibilidade de entender que aquele munícipe ele precisa ser ajudado, aquele ser humano ele precisa ser ajudado. E é difícil essa questão da vida pública, né? Porque ela consome muito. E como que você consegue conciliar aí essas três hipermulheres que você criou, né? Porque é a mãe, é a empreendedora, é a fundadora do instituto e agora a política. Conta pra gente como que você se desdobra aí, conta o segredo. Tem que ter muita vontade, porque não é fácil você fazer tudo isso, você ser mãe, você às vezes é cobrado como mãe. Ai, mãe, hoje eu queria ir ali, hoje eu queria que a senhora me acompanhasse. Aí vem a questão de uma responsabilidade que você tem aqui. Mas aí você tem que contar com pessoas que estão ao seu lado também, pessoas fortes, que estão ali confiante no projeto, acreditando e andando com você. Essas pessoas são muito importantes. Então, ninguém faz nada sozinho. Mas se você tem um grupo ali fiel a você, que ande com você, você termina que fica mais, o fardo fica mais leve. E é com essas pessoas que eu conto hoje que a gente segue e a gente consegue fazer todo esse desdobramento de mulher. Eu tenho uma filha de 9 anos, tenho um de 16 anos e tenho um casado já. Então, a gente, de todo mundo, faz um pouquinho. Todo mundo, meu filho faz um pouco, meu esposo também cuida, a minha cunhada que também mora com a gente também faz um pouquinho. Aqui, como a gente não, mãe, pai, a gente não tem que morar aqui, então a gente tem que se desdobrar com essas pessoas que estão do nosso lado, que a gente é grato por confiar no projeto, por acreditar e seguir juntos aí nessa caminhada. E você falou que cada um faz um pouquinho. Quando teve essa ideia de você iniciar com a fundação, né, e depois na política, você teve apoio da sua família? Ou alguém colocou o pé no freio e falou assim, eu não sei se é uma boa ideia a gente se envolver na política, ou a gente abrir uma fundação porque a gente vai ter uma demanda grande e talvez aquele friozinho da barriga, será que a gente vai conseguir dar conta? Conta um pouquinho pra gente, assim, se você teve esse apoio e se você teve um friozinho na barriga ali ou da família de tentar falar assim, não, vamos esperar um pouquinho. Como que foi essa parte? Quando eu tive o convite para me vir candidata, e aí eu cheguei em casa, chamei todos e conversei. Eu sou muito de conversar com meu filho mais velho, com meu esposo,
E aí meu marido falou assim, não, a gente apoia. O meu filho falou assim, mãe, o que a senhora disser, nós estamos juntos para apoiar. E aí começou, e aí conversei com as minhas irmãs, que a gente é muito ali, muito família, eu com as minhas irmãs, com meus irmãos também, mas as irmãs, elas são mais ali de conversar, de discutir ideias. E aí minhas irmãs falam assim, eu só acho que você não deveria, é um negócio muito para você, para gente que não tem esse conhecimento, é muito perigoso, porque a gente sabe como funciona, e você tem tudo muito, o que você tem hoje é vindo de uma luta, de uma conquista assim, dia a dia, eu não sei, será que isso não vai te atrapalhar? Mas aí eu senti ali que era uma preocupação delas como irmãs, para dizer, olha, será que depois você não vai, isso não vai te atrapalhar? E eu falei, não, mas eu acredito. E fomos criando ali uns caminhos, abrindo os caminhos, e fomos seguindo. É difícil? É muito difícil. A mulher é perseguida na política? É muito perseguida. Durante a campanha, teve horas que eu disse, eu vou parar. Vou parar porque a perseguição é muito grande. E eu falei, velho, por trás eu tenho minha família, eu tenho todo mundo. Mas as pessoas, quando tinha ali... quando via a possibilidade, Helena pontuava em todas as pesquisas no bairro, Helena pontuava como a segunda cadeira no partido, aí a gente viu o que era perseguição. A gente que, quando não trabalha com isso, ou não vivenciou isso ainda, a gente fica assustado, né? Fica assustado. É bem assustador, e aí teve uma época que até falei com o pessoal do meu grupo, a gente fizemos uma primeira caminhada no bairro, bem pacífica, com as pessoas, juntamos à tarde, um final de tarde de sábado, falamos, vamos fazer uma caminhada, mostrar a nossa campanha no bairro. Menina do céu, daqui a pouco me aparecem uns outros 100 motoqueiros. E começou o meu material todo jogado no chão, todas as bandeiras que tinha de material na rua, tudo jogado no chão, e eu me assustei. E aí eu cheguei, eu falei, puxa vida, os caras poderiam fazer comigo o que eles estão fazendo com o meu material, porque é a minha imagem que está ali. E aí as pessoas começaram a mandar foto, era o Windebander meu rasgado, jogado na lixeira, era tipo, foto falando, o que nós vamos fazer com ela, sabe? Era coisa assim mesmo de loucura, era coisa de terror. Meu Deus. E aí quando terminou a caminhada, eu gravei um vídeo falando, gente, ó. E aí quando esses motoqueiros entraram, eu vi um rapaz que parecia que ele estava à frente. Falei, olha, a gente não está querendo briga com ninguém. Nós só estamos querendo mostrar no bairro o nosso projeto. É uma caminhada pacífica com todos. Tinha uma amiga minha, com uma cliente minha, com o filho dela, de moto, e o filho dela de 4, 5 anos, de moto, ali acompanhando todo o trajeto com a gente. Falei, olha, é uma caminhada pacífica, onde a gente tem criança. O meu forte é criança. E as crianças realmente iam mesmo. Fazia as mãe, hoje nós temos projeto na Tia Helena, vamos para a Tia Helena, nós temos... Então, as crianças iam mesmo. A gente tinha ali aquele público de criança que, quando terminou a campanha, as crianças falavam, não tem mais a Tia Helena na pracinha para nós gritar assim, bora, Tia Helena. E isso é muito gostoso. Mas isso a gente sabe que levanta grandes leões contra a gente. Sim. E a mulher, ela não tem esse suporte. A gente não tem essa rede de apoio. Porque a gente precisa ter mulheres que abraçam, pessoas que abraçam e que acreditam, para que a gente tenha essa rede de apoio e siga junto. Gente, precisamos. Enquanto a gente não fizer isso, não tem diferença. Será sempre ocupado, 99% das cadeiras, seja de qualquer, será ocupado por homens. Não tem jeito. A política, infelizmente, ainda é um meio muito machista, né? A gente vê, né, na TV algumas situações, né? Passou na TV a questão da Marina Silva, né, que teve todo a sua fala ali interrompida, né? Tudo bem, é porque ela é mulher, é por causa do partido dela, é quem ela representa, mas eu acho que isso é uma questão de respeito com qualquer ser humano, né? Tirar a sua fala, e quando é de mulher, é ainda mais grave, eu acho, porque a gente já tem uma perseguição natural, né, dos homens contra nós. E aí, quando isso é para todo mundo ver, porque estava sendo transmitido, aquilo estava sendo filmado, e pegou toda uma repercussão aí durante
a data, né, que ocorreu. Então, assim, é bem complicado. Aí eu já tô nesse ramo há muitos anos e eu sei porque eu já sofri na pele. Eu nunca fui candidata a vereadora, mas eu trabalho no meio político há 20 anos. Mas a gente vê nos bastidores, o tom de voz que falam com a gente, né? Quando gritam com a gente querendo nos intimidar, quando batem na mesa. Então, assim, fala para as mulheres, deixa para as mulheres, assim, um recado para ser uma mulher assim forte, decidida igual você, porque muitas mulheres querem também e não sabem por onde começar. O que você falaria para essa mulher que ela tem esse desejo, ou mesmo que ela não tenha esse desejo, para que ela pensasse nessa possibilidade? Porque hoje, realmente, nosso país ele é praticamente governado por homens, né? E a mulher, ela precisa ter mais espaço para que a gente tenha políticas públicas mais relevantes, principalmente para nós mulheres e para os nossos filhos, que muitas vezes a gente realmente é mãe solo e não tem. Porque talvez os homens, eles não passem por isso, né? Porque a criança sempre fica com a mãe, né? Isso é Desculpa, verdade. eu dar uma cutucada, mas é verdade. Não, isso é verdade. A gente, lugar de mulher é onde ela quiser. A gente tem que parar de deixar as pessoas querendo nos calarem. A gente tem que ter voz, a gente tem que falar. Muitas vezes, eu também passo na pele o que a Marina Silva passou essa semana. O qual eu sou muito solidária a ela, porque eu também já passei. Às vezes a gente está em várias reuniões onde o nome da Tia Helena não pode ser falado naquele momento, porque senão vai causar ciúme no meio da machaiada. Com todo respeito, nós temos marido, sabemos o quanto os homens são importantes na nossa vida. Sim. A gente precisa andar lado a lado com os maridos. Mas em muitos eventos, a Tia Helena não pode falar, o nome da Tia Helena não pode nem ser citado. Porque se for citado, ali causa uma parte de ciúmes. E aí você tem que ficar ali e você passa por vários desafios no meio de tudo isso. E isso muitas vezes choca a gente. Poxa vida, mas eu não estou fazendo nada. Eu só sou uma liderança política que não custa nada dizer. A Tia Helena está aqui. Está presente. Aí a Machada fala, lá vai a Tia Helena briguenta. Lá vai a Tia Helena chorona. Porque nós temos nosso lado sensível. E qual é o nosso lado sensível da mulher? É logo chorar. Exatamente. Não tem eu jeito. Não posso falar nada. Porque nesse programa aqui, quem acompanha o meu programa sabe que eu já chorei muitas vezes nesse programa, principalmente falando da minha questão de mãe atípica. Então, eu sei exatamente o que você passa. Então, e a gente passa por várias situações onde as pessoas tentam nos calarem a todos os momentos, a todos os tempos, até mesmo as mulheres. Eu vejo mulheres que estão no poder, que poderia montar uma rede de mulheres e apoiar mulheres, mas as mulheres não apoiam. Em Barueri, nós temos praticamente 60%, 70% da votação é de mulheres, mas elas vão nas urnas para apoiar os homens. E depois querem cobrar algo de quem tem a sensibilidade a mesma que sua. Então, a gente precisa montar uma rede muito forte para que dizem para esses homens, vocês não vão nos calarem, porque a mim não cala. Então, podem dizer que a Tia Helena é a chorona, que a Tia Helena é a briguenta. Costumam muito falar, lá vem a Tia Helena, que é a briguenta. A Tia Helena, se não falar o nome dela, ela vai chorar. Aí, sem falar, que assim, a Tia Helena é pequenininha, é mulher, é negra. Aí, os homens chegam em cima dos lugares, já intimida a gente. Já fica na nossa frente, já fica, tampando todos os lados para que a gente não apareça em lugar nenhum. Então, assim, essas coisas às vezes nos deixam muito chateada. Mas eu vou te contar. Podem continuar fazendo, porque me deixa chateada. Mas sem nem um pico de vontade de parar. Pode ter certeza que vão ter que me engolir. É isso mesmo, Tia Helena. E assim, eu estou contigo nessa questão, porque realmente eu já passei por isso também, de tentar, né, me calar de algumas formas. Mas assim, Deus é conosco, sabe? Ele não abre só portas, ele abre porteiras e cria caminhos inteiros, né? Deus abriu um caminho no meio do Mar Vermelho para que o povo dele passasse. E por que ele não vai abrir caminho para nós, não é verdade? Então, assim, é orar,
Porque só Deus para fortalecer, assim, realmente a questão psicológica, porque a gente, né, tem o psicológico da mulher, ele é mais sensível mesmo. Sim. Então a gente acaba se abatendo com mais facilidade, mas ao mesmo tempo a gente também é aquela velha história, né? A gente vai calejando. Vai. Aí diz, não, você tem a costa larga, você aguenta. Não é que a gente tem as costas largas e aguenta, porque a gente tem desafios e a gente precisa passar por esses desafios. Então, se esses desafios que Deus preparou nessa terra, por que não passar? Teremos que passar, teremos que atravessar Mar Vermelho, sim, vamos atravessar, mas com muita dignidade. Eu faço isso, mas eu faço com muita dignidade. Mas que ninguém me cala, ixi, não vamos calar mesmo. Ai, Jesus. Tia Helena, foi uma conversa maravilhosa, a gente já está encaminhando para os minutos finais. Mas, assim, foi maravilhoso ouvir um pouco da sua história de superação. Quanta coisa você realizou na sua vida. Tenho certeza que você transformou a vida de muitas pessoas. E trazendo essa sua história aqui também para o programa, muitas pessoas vão se inspirar, né, em você. Então, assim, muitas vezes alguém está vindo de algum outro estado para São Paulo, aqui para alguma cidade da região oeste. Então, assim, se inspirem na Tia Helena, porque a gente consegue chegar aonde a gente quiser, não é verdade? Então, deixa uma mensagem para essa mulherada, para a gente começar também a fazer um movimento. A gente tem aí, não sei se a Tia Helena vai vir, mas ainda candidata, né? Ela vai contar isso mais para frente. Mas, assim, vamos começar um movimento, né, Tia Helena? Porque se você vier candidata, a gente já tem um movimento ali formado de que mulher vota em mulher, a gente precisa de mais mulheres na política. Com certeza. São grandes desafios. Não penso em parar. O que Deus preparar, a gente está aí para encarar com muita seriedade na caminhada. E eu deixo para vocês, mulheres, principalmente aquelas mulheres que a mãe solo, a nordestina, que chega aqui sem horizonte, sem saber por onde começar. Eu cheguei assim. Não sabia, uma simples sacolinha de plástico na mão. Sem nenhum horizonte, sem saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. A gente precisa orar, ter fé e continuar seguindo aí na nossa caminhada. Porque não é fácil. Nos caminhos a gente vai encontrar vários espinhos. Mas aprenda a tirar dos seus caminhos, seguir na sua caminhada, porque, no fundo, com a preparação de Deus, vai dar tudo certo. Amém, amém. Então, gente, eu não tenho nem o que falar. Assim, foi um programa maravilhoso, conhecer um pouquinho da história da Tia Helena, né, voltar assim, com um programa cheio de significado, cheio de inspiração, com uma mulher forte, guerreira como ela. E eu espero que seja o início de uma grande amizade, né? A gente está ali pertinho e eu vou trazer aqui para vocês no jornal, né? Eu pretendo fazer uma matéria lá no Instituto dela para conhecer. Então, vocês vão conhecer também através das nossas redes sociais. Então, se vocês não seguem ainda o Itapevi Acontece, no Instagram, @ItapeviAcontece. A gente tem o site também, que é o www.itapeviacontece.com.br, onde tem várias matérias de toda a região, de Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santana de Parnaíba, Osasco. E quem segue minhas redes sociais sabe que eu tô sempre por lá, porque Barueri é uma cidade rica, não só em dinheiro, mas em ações culturais, pela cultura, em questão de saúde, né? Eles têm mais privilégios que as nossas cidades aqui da região. Então, já sigam lá, curtam, comentem, compartilhem. Esse é o primeiro episódio de uma série aí que eu vou trazer várias pessoas inspiradoras para vocês. Então, compartilhe com os amigos, né, Tia Helena? Com certeza. Lá no meu Instagram, Tia Helena Pires, lá vocês também vão ver toda a nossa história, nossos trabalhos nas nossas redes. E o nosso instituto também tem o Instituto Sorriso Solidário, nosso Instagram, nossas redes também. E estamos lá, estamos fazendo aí o que Deus preparar, os desafios que vieram, pode ter certeza que a gente vamos estar aqui. Não que Barueri é uma cidade muito rica, acho que tem uma administração muito boa. E agora com o nosso prefeito Beto Piteri também, que é um prefeito de continuidade do Furlan, é uma cidade assim maravilhosa, com muita... Eu tenho orgulho de morar em Barueri. Amém, amém. Pessoal, então, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos mais uma vez e até o próximo episódio na semana que vem.